Projeto integrador da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Turma de Licenciatura em Letras, terceiro semestre de 2024. Grupo 021, Polo Itapecerica da Serra. Integrantes do grupo: Jânia Marta dos Santos Nazaré, Sônia Araújo Ferreiro, Valdirene Maria Brás, Rosiane Guedes de Oliveira e eu, Letícia Garbo Costa Nunes, e o nosso orientador Dionísio. Apresentamos o projeto integrador debaixo do seguinte tema: a cultura indígena na educação infantil. E para tornar a apresentação mais clara, dividimos o vídeo em tópicos. E primeiro vamos identificar o problema central do nosso projeto, e logo em seguida vamos abordar a fundamentação teórica que deu base para a nossa solução e o objetivo que queremos alcançar com o nosso projeto. E também vamos ver a metodologia, a implementação e os resultados obtidos através do feedback das professoras que utilizaram a solução em sala de aula. E a escola selecionada para aplicarmos o nosso PI foi a Escola EMEI Vila Calu, que fica numa região carente localizada no extremo sul de São Paulo, e tem como situação problema a falta de acessibilidade e escassez de materiais dentro da temática indígena proposta pelos próprios povos originários. Estudos indicam que o multiculturalismo é fundamental para o desenvolvimento das crianças e para a construção de uma sociedade mais inclusiva e respeitosa. Alguns benefícios destacados sobre o multiculturalismo no ensino infantil são: a valorização da cultura própria, aprender a conviver com diferenças, desenvolver empatia, despertar curiosidade, conhecer a história e resgatar o passado. E quando nós falamos de multiculturalismo, principalmente aqui no Brasil, a discussão sobre a história e a identidade nacional deve destacar e valorizar a diversidade étnico-racial que encontramos na nossa população, principalmente com relação às culturas tradicionais indígenas, quilombolas e afro-brasileiras. Por isso, o objetivo do nosso projeto segue os seguintes 4 pontos: entender os principais desafios, facilitar o acesso a materiais didáticos fiéis à cultura indígena, orientar professores na criação de atividades didáticas e promover o multiculturalismo. E para cumprirmos com esses objetivos, a nossa metodologia usada foi uma pesquisa qualitativa e empírica com professores da EMEI Vila Calu. Após identificarmos as suas carências e com base nas necessidades apontadas, desenvolvemos um acervo digital no Padlet, reunindo planos de aula, literaturas e vídeos dentro da temática indígena. E essa iniciativa visa enriquecer as práticas pedagógicas e promover a valorização da cultura indígena. Vou compartilhar com vocês a minha tela e mostrar o conteúdo montado e implementado por nós dentro dessa ferramenta. Lembrando que vou disponibilizar abaixo o link desse nosso Padlet para quem quiser ter acesso posteriormente. Como vocês podem observar, esse aqui é o Padlet e nós o dividimos em 3 sessões, e essa primeira sessão é totalmente voltada para a literatura indígena. Nós tivemos a preocupação de fazer uma curadoria dentro da temática indígena, e todos esses livros são escritos por escritores indígenas. Quero destacar esse primeiro livro de Daniel Munduruku, onde o tema do livro é O Caraíba, uma história do pré-Brasil, que ele conta exatamente sobre antes da chegada, dos colonizadores europeus, que, como nós sabemos, o Brasil já estava habitado pelos indígenas, Então ele conta exatamente sobre essa narrativa. Aqui na segunda sessão nós fizemos uma coletânea de vídeos dentro do conteúdo indígena. Nós também disponibilizamos aqui um vídeo no YouTube, onde as crianças podem brincar, dentro dessa espécie de pega-pega indígena, e elas podem replicar isso dentro do ambiente escolar. E aqui na terceira sessão o mesmo ocorre, Nós compartilhamos algumas brincadeiras, algumas músicas, alguns costumes que os professores podem incluir no seu plano de aula. E por falar em plano de aula, nós temos aqui a solução final que foi desenvolvida por nós como grupo, que é esses planos de aula voltado exatamente para a educação infantil. E o primeiro é referente a esse aqui, que é o Presente de Jaci Jaterê, e o segundo é baseado no Livro das Árvores. E esse que eu gostaria de destacar para vocês. Então aqui nós temos um exemplo de como pode ser preenchido, esse plano de aula. E o objetivo aqui é realmente que os professores possam trazer as crianças para dentro da cultura indígena. Então, nós demos essa sugestão, Na primeira etapa, os professores organizarem o espaço com projetor, papel, tinta, com elementos naturais, e pedir para as crianças primeiro fazer uma roda, um diálogo. E aí cada um vai falar sobre a importância da natureza dentro da cultura indígena. Aí os professores podem apresentar, imagens do Livro das Árvores, que foi realmente produzido pelo povo Ticuna,
que foca no valor, no significado das várias espécies nativas de árvores, né, diferentes, que faz a floresta ser tão rica. E na terceira etapa, ainda em roda, né, os professores podem apresentar as imagens das diversas árvores, né, juntamente com trazer a concepção do povo ticuna e destacar as diferenças entre as imagens, permitir que as crianças absorvam aquela informação e que elas possam também aprender sobre a floresta amazônica, né? Principalmente nós aqui de São Paulo, que parece ser uma coisa tão distante, mas que a gente sabe que nos afeta, né? O que afeta o povo indígena lá na Amazônia também nos afeta aqui em São Paulo. E a quarta e última etapa é propor que as crianças explorem e utilizem as tintas, né, de elementos naturais como café, terra, beterraba, urucum, espinafre, cenoura, para criarem desenhos de árvores, né? E o objetivo dessa parte é dar a oportunidade das crianças ter as experiências sensoriais e estéticas com os elementos da natureza. Então, o plano de aula é voltado para que as crianças possam, assim, realmente utilizar os seus 5 sentidos. Então, esse aqui é o nosso Padlet. E felizmente, os resultados que alcançamos com o implemento desse mural online foram muito positivos, visto que a pesquisa realizada com o corpo docente permitiu avaliar a efetividade dos materiais didáticos disponíveis no Padlet. Os resultados indicaram uma alta taxa de satisfação entre as professoras, que destacaram a qualidade e a relevância dos recursos para o ensino. E a análise dos depoimentos coletados revelaram que os materiais contribuíram muito para o enriquecimento das práticas pedagógicas, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e a promoção da diversidade cultural em sala de aula. Por exemplo, a professora Eliane disse o seguinte: essa forma de organização dos materiais Padlet facilitou bastante a visualização. E a mesma acrescentou e continuou dizendo: trabalhei com a turma as brincadeiras indígenas e confecção de alguns brinquedos, como boneca de palha de milho, peão e peteca. E com o vídeo, ela pretende oferecer mais oportunidades para as crianças de confecções com outros materiais, da mesma maneira que os povos indígenas confeccionam seus brinquedos. Então, ter esse feedback positivo do corpo docente e saber que elas conseguiram colocar em prática os materiais didáticos em sala de aula comprova sua efetividade e utilidade. Então, para verificar se todos os resultados foram alcançados e dar um checklist final, vamos recapitular o que já alcançamos até o momento? Então, nós conseguimos entender os principais desafios, também facilitamos o acesso a materiais didáticos fiéis à cultura indígena, conseguimos orientar professoras na criação de atividades didáticas e, por último, mas não menos importante, conseguimos promover o multiculturalismo dentro do ambiente escolar, tendo como foco a cultura indígena. Então, como vocês puderam observar, o nosso objetivo com esse trabalho não foi reinventar a roda, ou seja, o nosso trabalho não foi uma tentativa de redescobrir algo que já foi inventado. O que nós fizemos foi lançar luz e criar acessibilidade para os materiais didáticos já existentes e disponibilizar essas informações de maneira acessível. E desejamos com esse trabalho ter criado um impacto positivo e que supra as necessidades dos desafios que a comunidade escolar nos apresentou. E, principalmente, esperamos que tenhamos feito isso honrando as produções indígenas. E, obviamente, eu gostaria de concluir esse vídeo com uma frase do escritor, professor, ator e ativista indígena Daniel Munduruku, que eu extraí de um de seus livros que leva o seu sobrenome, que ele diz o seguinte: não escolhi ser índio, essa é uma condição que me foi imposta pela divina mão que rege o universo, mas escolhi ser professor, ou melhor, confessor dos meus sonhos. Desejo narrá-los para inspirar outras pessoas a narrarem os seus, a fim de que o aprendizado aconteça pela palavra e pelo silêncio. É assim que dou aula, com esperança e com sonhos. Enfim, gostaria de deixar essa frase de reflexão para todos meditarem e levar, se possível, essa reflexão não somente para os alunos, mas também para o corpo docente, para de tempos em tempos sempre relembrarem o porquê escolheram essa área da educação e honrar essa profissão por sempre levar um conhecimento que de fato vai agregar na vida dos alunos. Espero que todos tenham gostado desse vídeo, deixe seu like, seus comentários ou dúvidas, porque com certeza essa discussão do multiculturalismo dentro do ambiente escolar é algo que podemos expandir e o debate de ideias só vai vir acrescentar de maneira positiva. Eu espero que todos fiquem bem e até mais!